Rafael Torres. Doutor Rafael, é um prazer recebê-lo de volta aqui no nosso programa. Bom dia para o senhor. Bom dia, amigo Bassan. Bom dia a todos que nos assistem, a todos que fazem parte aí do Jornal da Manhã, e dizer que, mais uma vez, é um motivo de grande honra poder aceitar, poder ter recebido esse seu convite, poder participar desse seu programa de grande repercussão. Ô, doutor, nós convidamos o senhor para repercutir dois assuntos que têm ganho as redes sociais nas últimas horas, desde antes de ontem, vem repercutindo bastante, e eu diria que essa entrevista será dividida em duas partes. A primeira é o caso lá do Tirulipa, que é filho do humorista, e ele também é humorista, o Tiririca, e ele participa de um evento, uma espécie de reality, que é realizado, chamado de Farofa da GK. E durante a participação neste evento, Tirulipa tirou algumas brincadeiras pesadas, se é que a gente pode considerar isso uma brincadeira, puxando biquínis de mulheres que participavam de uma prova, uma competição, de uma brincadeira durante este evento. E aí ele acabou sendo expulso, foi para as redes sociais pedir desculpas. Afinal de contas, o comportamento de Tirulipa pode ser considerado um crime, doutor? Bassan, esse foi um fato que gerou bastante polêmica, uma repercussão nacional. Tirulipa é uma figura pública, né, conhecido nacionalmente, e a atitude dele foi uma atitude imoral, é uma atitude que não se pode tolerar, não podemos admitir de forma alguma esse tipo de comportamento do humorista Tirulipa. Agora, quando partimos para fazer uma análise técnica jurídica diante dessa situação, para que seja analisado se houve crime ou não nesse seu comportamento, e aí o que discutiu foi se houve o crime de importunação sexual. A minha manifestação técnica é no sentido de que não há esse crime, Bassan. E não há, eu digo a você por quê. Para que haja a configuração desse crime, é necessário que exista, sem a anuência da pessoa, a prática de um ato libidinoso com o fim de satisfazer a lascívia da pessoa que executou a conduta. E, para que fique bem claro, esse ato libidinoso, Bassan, é um ato revestido de uma conotação sexual. Por exemplo, o ato de desnudar, que foi esse comportamento, de fato, que foi desenvolvido pelo humorista Tirulipa, no momento em que ele tentou ali fazer a retirada da parte superior do biquíni das mulheres que estavam lá naquele momento. Uhum. Mas esse requisito de ato libidinoso, ele deve ser cumulado com essa finalidade que ela é trazida pelo tipo penal de importunação sexual, que é a satisfação da lascívia. E satisfazer a lascívia é satisfazer o apetite sexual, é satisfazer o desejo sexual. Uhum. E diante do contexto ali delineado, é natural que possamos identificar que não haveria, por parte de Tirulipa, qualquer desejo, qualquer satisfação de apetite sexual diante daquele comportamento de fazer o quê? De deslaçar os biquínis das mulheres. Portanto, Bassan, por mais horrendo que tenha sido esse comportamento de Tirulipa, penso que não há crime nesse comportamento dele. Mas é um comportamento que não podemos tolerar. É um comportamento imoral e que deve, sim, ser objeto sempre de muito repúdio. Sim, doutor, quando é que deixa? Porque a gente sabe que trata-se de um humorista, né? Alguém que vive de fazer brincadeiras, enfim. Quando isso deixa de ser uma brincadeira e passa a ser um assédio? Do ponto de vista que o senhor falou da vontade em si de praticar o ato, talvez não tenha sido essa a intenção dele, mas isso não seria, por exemplo, um crime de um assédio? Ele teria extrapolado os limites da brincadeira ao praticar esse ato? Veja, ele extrapolou os limites da moralidade. Isso aí é indiscutível, tá? Agora, não há um crime de assédio sexual, porque para que exista um crime de assédio sexual tem que existir a figura de um superior, tá? Por exemplo, em uma empresa onde o gerente fica assediando uma funcionária, sim, tá? Então, nesse caso, poderia configurar um crime de assédio sexual. Nesse caso em específico, se discutiu o crime de importunação sexual.
E o crime de importunação sexual, ele exige essa finalidade específica, de satisfazer esse apetite sexual. E é óbvio, diante do contexto, que o Tirulipa ele não tinha qualquer intenção de satisfazer um desejo sexual dele, aquele ato. E sim, foi um ato, ainda que de extrema imoralidade, é um ato que não embarca aí para que venha a se configurar crime. Neste caso, a organização do evento tomou uma atitude acertada ao expulsá-lo e, do ponto de vista jurídico, alguma daquelas mulheres ali, ou até mesmo a organização, pode incriminá-lo de alguma forma, ou pelo menos tentar, já que o senhor disse que, do ponto de vista legal, não há uma punição prevista para este ato? A atitude da organização de pedir que ele fosse retirado do evento, eu entendi que foi uma atitude correta, né? Até para que até para que todos fiquem cientes de que aquele ambiente, por mais que seja essa espécie aí, como você disse, de reality, que tenha certas condutas que algumas pessoas entendem que não sejam condutas morais, mas para que fique claro que esse comportamento ele não poderia acontecer. Do ponto de vista jurídico, Bassan, como não há crime, é possível, tá? Existe uma certa possibilidade de que essas mulheres busquem algum tipo de reparação no âmbito civil, tá certo? É possível que se analise essa vertente diante da situação. Esse vídeo gravado por ele pedindo desculpas, reconhecendo que cometeu um erro, ajuda de alguma forma, diminui esse dano? Veja, ele percebeu o equívoco que realizou, então automaticamente ele traz as informações, e nessas informações que ele traz, Bassan, ficou muito claro que ele não tinha em nenhum momento esse desejo de satisfazer qualquer apetite sexual, qualquer desejo sexual seu, e aí ficou muito claro no vídeo, por isso vem a confirmar que não houve o crime de importunação sexual. E, de outro lado, no tocante a possível indenização civil, é necessário que se faça aí, tá? Um certo sopesamento, uma certa análise diante da situação, e amanhã, se de fato essas pessoas que se sentiram vitimadas por esse comportamento buscarem algum tipo de reparação, pode ser que venha a ser objeto de análise. Muito bem. Então, sobre este assunto, eu acho que é isso, né? E foi, sem dúvida, uma bola fora. Só para encerrar ainda essa questão, doutor, quando o assédio, o ato imoral vem disfarçado de brincadeira. Por exemplo, aconteceu isso no caso do Tirulipa, que a gente prefere acreditar que não foi a real intenção, que foi pelo fato de ser um palhaço, podemos assim dizer, mas no ambiente de trabalho, de um modo geral, muitas mulheres são diariamente vítimas de homens escrotos, né, que acabam tirando essas brincadeiras de mau gosto. Como uma mulher, ao se sentir que está sendo ali assediada, um assédio disfarçado de uma brincadeira, pode buscar os seus direitos, ou quando perceber que isso de fato está extrapolando a liberdade e passa a ser uma libertinagem, como essa mulher deve proceder, doutor? Ótimo, Bassan, sua pergunta é extraordinária. Isso é corriqueiro, infelizmente, não deveria ser. E esses fatos aí que você narra são corriqueiros. E as mulheres que se sentirem vitimadas desse tipo de comportamento, elas devem sim procurar a delegacia de polícia, fazer a denúncia em virtude dessa circunstância, para que não venha a repetir essas situações. É necessário que as mulheres, não só as mulheres, os homens também, porque aí é possível sim que o homem ele seja sujeito passivo desse crime de assédio sexual. Então, quem se sentir vitimado, seja homem, seja mulher, que procurem as autoridades para que seja feito o procedimento necessário e que essas pessoas não fiquem impunes, sejam punidas. Para quem ligou o rádio agora, nós estamos conversando com o Dr. Rafael Torres. Cadê o vídeo do Dr. Rafael? Nós estamos conversando com o Dr. Rafael Torres. Deve ser a conexão com a internet, né? Quem está acompanhando pelo YouTube também está vendo a gente em vídeo. Mas, doutor, saindo deste caso do Tirulipa, entrando agora em outro caso de repercussão também, que foi a policial civil aqui de Pernambuco, que foi punida por postar vídeos de TikTok
com a farda da polícia e com armas da polícia. E aí a Polícia Civil de Pernambuco, através da Secretaria de Defesa Social, deu uma punição para ela de 15 dias, o afastamento de 15 dias, o desconto da remuneração, porque ela estaria usando o distintivo da polícia para produzir esse vídeo. Foi exagero por parte da instituição Polícia Civil ao tomar essa decisão, ou de fato ela deveria ter mais cuidado ao publicar esses conteúdos? Bassan, veja, esse fato foi também um fato que gerou uma repercussão pela punição ocasionada. Minha opinião é no sentido de que houve uma desproporcionalidade diante dessa punição. Digo a você que houve essa desproporcionalidade porque não vislumbrei qualquer tipo de superexposição da Polícia Civil. A policial, ela fez uso da arma, fez uso do distintivo, mas em nenhum momento fez uso das redes oficiais da Polícia Civil. Ela fez uso das suas próprias redes sociais. E, nesse caso, eu penso, Bassan, que a Secretaria de Defesa Social tem situações sérias, porque não coloco isso como uma situação séria, mas situações sérias a serem analisadas, a serem investigadas e punir policiais que têm condutas de fato que não vêm a ser condutas compatíveis com a Polícia Civil, com órgãos de segurança pública. Eu penso que, nesse aspecto, a Secretaria de Defesa Social ela foi desproporcional diante da punição a policial civil. De todo modo, é importante que as pessoas tenham mais cuidado com relação a isso, porque essa questão de exposição, né, às vezes as pessoas se pagam, por exemplo, um dos vídeos dela tinha 2 milhões de visualização, né? E aí é importante separar a rede social pessoal da instituição, seja pública ou privada, para evitar esse tipo de punição, né, doutor? Pois é, mas veja, Bassan, hoje em dia o uso da internet é tão atinente que, por exemplo, eu agora acabei de me recordar, existe um perfil no Instagram que é só de policiais de todo o estado de Pernambuco. E policiais, mulheres, homens, que postam fotos com a arma, com o distintivo. Em nenhum momento, Bassan, qualquer órgão de segurança, qualquer Secretaria de Defesa Social dos estados resolveram por punir integrantes da corporação que, por exemplo, tenham sua imagem divulgada lá no perfil. Então, nesse caso em específico, penso que andou mal a Secretaria de Defesa Social. Existem casos que são importantes, casos que são relevantes, que aí foram colocados de lado para tentar gerar uma repercussão num caso que não deveria. Ok. Doutor Rafael Torres, nós queremos agradecer a sua disponibilidade e gentileza de sempre de esclarecer os nossos ouvintes aqui sobre temas diversos e de repercussão no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. O senhor segue na luta aí trabalhando, tem acompanhado o seu Instagram e vejo aí sempre em defesa do direito para todos. Parabéns pelo trabalho e até o próximo encontro, viu? Amigo Cristiano, muito obrigado mais uma vez pelo convite, agradeço demais, uma grande honra, motivo de grande honra participar do teu programa e me coloco sempre à disposição. Desejo a você, a todos da sua equipe, um ótimo dia de trabalho, a todos que nos assistem, estendo também esses meus desejos. E se não tiver a oportunidade de participar do seu programa até o final do ano, eu quero desejar a todos um Feliz Natal e um ano de 2023 de ainda mais prosperidade. Muito bem. Fraternal abraço. Um abraço, doutor Rafael Torres, advogado especialista em causas criminais, participando com